Muito bem, nós estamos caminhando já aqui alguns dias sobre aprendendo a discernir. Discernimento é um dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos. É muito melhor você saber discernir do que você se envolver em certos aspectos adoecedores. Eu sei que a gente tem alguns, o nosso olfato está acima da boca. Por que o nariz está acima da boca? O nariz tem como finalidade captar o cheiro. E muita comida acaba estragando. Eu hoje dependo 90% da minha mulher, porque o meu nariz, por causa de sinusite, não sei isso, aquilo, eu perdi 90% da capacidade de cheirar, de saber o cheiro. Então, a minha mulher é meu bastão de cego. Ela é que vai na frente examinando para ver se a comida não está estragada. Comida estragada dá disenteria, normalmente. Mas comer a palavra de Satanás como palavra de Deus é eterno. É uma disenteria eterna. Então nós precisamos saber discernir. E nesse propósito, Deus me chamou a atenção para falar com a igreja sobre discernimento. Nós já estamos tivemos uma introdução e esse é o quarto, então são 5 estudos sobre discernimento. Vamos abrir aí o nosso boletim, Neemias 6:12. Todas as vezes que a gente estiver vendo os textos bíblicos, eles estão em negrito, e a gente pode ler junto. Por que fazer essa leitura junto? Ouvir e falar são 2 coisas que ajudam a gravar as palavras. Eu gosto de ler a Bíblia em voz alta. É uma coisa minha. Quando eu fico lendo em voz alta, que para mim me ajuda. Eu gosto de repetir a palavra de Deus. Então vamos, Neemias capítulo 6, versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias, ele era copeiro do rei, e ele tinha uma finalidade: beber o vinho e comer a comida antes do rei. Os reis eram muito frequentemente envenenados, e os copeiros, eles tinham essa finalidade. Além de servir o rei, ele tinha que beber o vinho, e depois comer a comida, e meia hora depois o rei podia comer.
Se ele não morresse, então podia comer. Neemias era treinado nesse assunto. Ele foi copeiro do rei Atarxerxes e ele sabia muito bem como fazer esse. E ele percebeu que o profeta Semaías tinha dito uma coisa. Ele disse: então percebi. O verbo perceber nesse texto tem o sentido de discernir. Então discernir. Aqui Neemias foi bem habilitado por Deus para discernir uma profecia de Semaías, um falso profeta, muito sutil e camuflado, que foi contratado pelos adversários de Israel a fim de levar o reconstrutor, que Neemias era o reconstrutor da cidade, Neemias, a pecar contra Deus e em seguida ser acusado de infâmia. Eis a profecia falsa. Vamos ler junto Neemias 6:10, a parte B. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Eles queriam envolver Neemias em covardia, levando-o à fuga do seu posto de trabalho e ao sacrilégio, fazendo entrar no templo como um rebelde. Só os sacerdotes poderiam entrar no templo segundo a ordem bíblica. Assim, se alguém que não fosse sacerdote entrasse no santuário, cometeria sacrilégio. Neemias era um homem piedoso e sabia da proibição, logo pôde discernir o embuste, o engano. O Semaías chegou para Neemias e disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, porque virão matar-te. Só podia entrar no templo, no meio do templo, no santo, o sacerdote. Neemias não era sacerdote. Qualquer profecia que vá por cima da palavra de Deus é falsa. Qualquer palavra que ultrapasse aquilo que Deus falou, você já pode saber que não tem conversa. Eu fui orar com uma irmã quando eu cheguei aqui em Londrina, buscando conhecer o Senhor. Eu fui orar com ela e quando nós estávamos orando, ela disse: meu servo, eu escolhi esta minha serva para ser seu guia. Preste bem atenção. Meu servo, falando, era como se Deus estivesse falando a mim. Meu servo, eu escolhi essa minha serva era a irmã com quem eu estava orando, para ser seu guia. Ora, a minha Bíblia diz lá em Mateus 23, um só é o vosso guia, o Cristo. Logo, isso é falso. Está na hora de expulsar. Em nome de Jesus, não. É falso. Como é que eu vou querer que o homem de Deus vá fazer uma coisa que é contrária ao projeto de Deus? Ok? É falso. Não. De maneira nenhuma. Assim como Neemias pôde perceber que Semaías era falso profeta, ainda que a mensagem fosse de cuidado, de proteção para com ele, nós também precisamos de acuidade nesse quesito. Nada que nos garanta proteção e, ao mesmo tempo, nos leve a desobedecer os mandamentos e os princípios da palavra de Deus merece crédito. Nada. Nós vamos procurar entrar aqui um pouquinho, tudo aquilo que minimize
a suficiência de Cristo no seu sacrifício é falso. Porque Deus colocou, usando uma linguagem de aposta, Deus colocou todas as suas fichas na pessoa de Jesus. Como é que eu vou agora pegar e fazer uma minimização do que é o sacrifício de Jesus Cristo? Os falsos profetas e os mestres enganadores são muito semelhantes aos que falam a verdade. A melhor fraude é aquela que se parece com o que é autêntico. Satanás se disfarça de anjo de luz para poder enganar os desavisados. Assim como o humanismo assemelha-se ao cristianismo, a fim de iludir os tolos que sempre caem em suas farsas. Humanismo é a doutrina de Caim. Graça é a doutrina de Abel. Você pode pegar isso lá do Gênesis para frente e você vai verificar as duas colunas. Quando é humanismo e quando é o evangelho. Ou quando é a religião e quando é o evangelho. E quando você vê, ou quando você vir, que é o homem que está fazendo, você pode colocar a luneta que trata-se de coisas para nos distrair da suficiência de Jesus Cristo. Houve muitos falsos profetas no meio do povo de Israel, bem como há muitos falsos mestres no contexto da igreja. Quem nos diz isto é o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Lembre-se que a palavra que eu disse, minimizar a obra, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi completo e cabal. Tudo está consumado. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada diante daquilo que ele fez. Qualquer coisa que eu faça para merecer a aceitação de Deus, eu estou negando a suficiência de Jesus. Estão entendendo ou não? Ok. No cristianismo, falso é tudo que minimiza o valor da pessoa e do sacrifício de Cristo Jesus. Quando os nossos méritos, por menores que sejam, se misturarem, ainda que em porções ínfimas, com a obra perfeita e suficiente de Cristo, então estamos em plena disseminação das perversas heresias destruidoras. O poder da oração está ligada ao poder de Deus e não ao poder de quem ora. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. É verdade. O justo só é justo porque foi justificado por Cristo.
E depende de Cristo em tudo. Porque nós podemos fazer da oração uma espécie de modelo para mover o céu. E não o céu mover minha vida. Mas eu orei muito. E daí? Foi sem cessar? Porque oração muito é sem cessar. Você parou algum tempo? Quem esteve orando esse tempo todo foi o Espírito Santo, meu filho. Porque nós nem sabemos orar como convém. Mas Ele intercede por nós e em nós com gemidos inexprimíveis. Nós dependemos de Deus em tudo. Um dos salmos que me pega, que eu considero o salmo mais... Por favor, Salmo 131, querido, ponha na tela. Salmo... Hein? O computador quebrou? Eita, danado. Não tem problema. Salmo 131. É um salmo preciosíssimo. Vê se conserta esse computador até de noite. De noite a gente ficar sem. Salmo 31. É 131. Eu disse 132, mas é 131. Não é... Como é que começa o salmo? Não é soberbo o meu coração. E nem altivo o meu olhar. Nem ando à procura de coisas extraordinárias e grandiosas demais para mim. Ele está dizendo, não é altivo, não é soberbo, não ando atrás de coisas extraordinárias. Aí ele diz uma coisa que eu vou contestar o salmista. Vou ter a ousadia de fazer isto. Verso 2. Fiz calar. E sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe, como uma criança desmamada é a minha alma para comigo. Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança, vou contestar também, como uma criança amamentada, não desmamada. A melhor forma de traduzir essa expressão é uma criança que foi amamentada. Um bebê, não é o desmamado, é o amamentado que terminou de comer, está farto e ele escarrapacha no colo da mãe. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe, assim é minha alma para comigo. Mas ele diz assim, fiz... Certamente que me tenho portado... É a versão, não tem problema. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Quantos aqui conseguem acalmar a alma? Levanta a mão, meu irmão. Os que conseguem acalmar a alma, que eu quero dar um prêmio para você. Acalmar e sossegar a minha alma. Quem consegue? Uai, então ele diz que não é coisa grandiosa, altiva? Eu contesto o salmista. Não conheço coisa maior do que alguém que consiga acalmar a sua alma. Como criança amamentada no colo de sua mãe. Não conheço. O que eu conheço é gente trepidante e nervosa e com tricotilofagia. Tricotilofagia. Arranca o cabelo e come. Sabe por quê? Porque tem ansiedade. Isso tem muita gente, 6% da população da humanidade tem tricotilofagia. Arranca o cabelo e come porque tem ansiedade.
Tem lutas, não consegue descansar. Eu não chego a isso, mas você vai dizer que isso é pouco? Calar a alma? Sossegar a alma? Todo mérito humano é perigoso, gente. Uma das principais táticas do inferno é introduzir sutilmente pregadores sábios, de boa reputação, benquistos no seio da igreja, para pregar o que o povo quer ouvir. É por isso que eu agora quero ressaltar o que disse o bispo John Henry Newman. O falso pregador é alguém que precisa dizer algo. O verdadeiro pregador é alguém que tem algo a dizer. E vai dizer em nome de Jesus Cristo. Como podemos discernir um falso mestre do legítimo? Primeiro, tem que ver se o que ele ensina é bíblico. Todavia, aqui ainda há riscos. Uma verdade bíblica usada fora do contexto pode ser muito perigosa. Satanás usou as Escrituras para tentar a Jesus. Na boa hermenêutica, na boa interpretação, não basta ser bíblico, precisa conformar-se com a interpretação sobre o foco da pessoa e obra de Cristo. O antigo pacto tem que se afinar com o novo pacto. O filósofo inglês Francis Bacon deu uma pista interessante. Francis Bacon era batista. Só para você saber. Normalmente essa turma é boa. Não vale nada. A prosperidade é a bênção do Antigo Testamento. A adversidade é a bênção do Novo. A chamada teologia da prosperidade perde a sua força quando analisada à luz das tribulações advindas da cruz. Quando você vir um pregador falando que você tem que ser próspero a qualquer custo e que você tem que ordenar e declarar a Deus que faça, você pode saber que não tem conversa. Esse é falso. É falso. Não precisa nem discutir o assunto, e nem gastar tempo. É falso todo ensino que imuniza os crentes dos sofrimentos. Uma das legítimas características da fé cristã é a perseguição. Mas não estou falando daquela que é fruto da provocação de gente fanática e inábil ao se relacionar com os que pensam diferente. Você está sendo perseguido pela sua vida de fé em Cristo? Se não, alguma coisa está errada. Não estou dizendo se você está sendo perseguido pela sua inabilidade de falar as coisas. Se eu e você não estamos sendo perseguidos por sermos discípulos de Jesus Cristo, alguma coisa está errada. Porque Jesus vai dizer, vamos aqui. É falso todo ensino que imuniza. E a Bíblia é clara ao dizer, de fato, todos aqueles que querem viver uma vida dedicada a Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, na versão fácil de ler. A piedade nunca é bem vista pelos ímpios, e impiedosamente serão os piedosos perseguidos até a morte. Alguém disse, a perseguição é um dos sinais mais seguros da autenticidade do cristianismo.
As lutas nos levam a depender do Altíssimo. Talvez por isso Horácio Bonar tenha visto este grande perigo em relação ao êxito. No dia da prosperidade temos muitos refúgios aos quais recorrer. No dia da adversidade, somente há um. Por que Neemias viu os Semaías dizendo: vamos para o centro do templo para ser protegidos? Protegidos de quê? Quebrando o princípio da palavra de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos ter a noção onde nós devemos andar. As doutrinas humanistas são muitas vezes semelhantes às cristãs, embora as suas motivações sejam a glória dos seus participantes. Hein? Dos seus praticantes. Fazer filantropia é até bem parecido com beneficência do cristianismo. A questão está nos galardões. Quem foi que me pediu para falar sobre galardão? Foi você. Pois é, hoje que nós vamos começar sobre galardão. Todas as vezes que eu e você fizermos algo em favor do próximo, é bom perguntarmos: para quem vai a glória? Para quem vai a glória? É para Deus? Então nós vamos ter que discutir o que é galardão. Nós temos que verificar o que é galardão. Porque se galardão for, como eu aprendi, em Corrente do Piauí, na Igreja Batista, que eram aquelas divisas que Deus ia botar no meu ombro, porque eu tinha sido bonzinho, eu tenho que negar o sacrifício de Jesus Cristo. Soldadinho eu serei, marcha, marcha, soldadinho eu serei, marcha, marcha, Cristo é o capitão, Cristo é o capitão. Porque não é capitão. A vida de Cristo é vida de Cristo, não é pelos meus méritos. A não ser que Paulo tenha errado aquilo que ele ensinou, mas ele diz assim: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ô Paulo, que arrogância você é. Não eu, a graça de Deus operou em mim. Saiu de cena? O que é galardão? Quando no reino milenar de Cristo eu for aquele que for fiel, Deus vai me colocar para governar uma cidade como Londrina. E o sacrifício de Jesus ficou onde? O que é galardão? As doutrinas humanistas são muitas vezes semelhantes no dia que eu estou. Na minha limitadíssima compreensão, desde que eu viver cristão seja não mais eu, mais Cristo, então o galardão do crente fica por conta do quanto esse crente viveu na total dependência da suficiência de Cristo neste mundo. Se galardão depender do mérito humano, não será pela graça. Se for pela graça, nunca será uma conquista humana, mas um dom da graça na vida dos dependentes da graça plena. Deixa eu ver se eu entendo. Conquistei um filho com a ajuda de Javé, Caim. Conquistei um filho com o auxílio do Senhor.
Caim. Caim significa uma flecha de conquista. E deu à luz um filho, Abel. Sopro. Graça. Precisamos entender que do jardim do Éden, duas colunas elas crescem juntas. A dos méritos e a das dádivas. A da religião e a do evangelho. O evangelho é sempre dom. Você sabe a diferença entre talento e dom? Abre aí para mim. Vê se você tem talento. O que é talento e dom? Hein? O talento é nosso, o dom é Deus que dá. Mas o talento também foi dado por Deus. O talento também é dado por Deus, só que o talento é natural. Você já viu algum dom de música na Bíblia? Não tem. Na Bíblia não tem dom de música. Aliás, não tem nem música na Bíblia. Tem cântico. Música vem de musa. Musa era uma deusinha grega muito fajuta. Egoísta que só ela mesma. Por isso que músico, quando não tem plateia, não toca. Quando não tem alguém para aplaudir, fica brabo. Bicho é vaidoso. Agora, dom é de Deus. É realizado por Deus. Pedro, entrando na Porta Formosa, tinha um aleijado há 38 anos ali pedindo esmola. O aleijadinho chegou para o Pedro e disse assim: me dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Pedro bateu a mão nas roupas: não tenho, mas tenho. O que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem saiu pulando, 30 e tantos anos, paralítico, saiu pulando que nem corredor de maratona, gritando e pulando. Correu todo mundo para cima de Pedro. Pedro botou a mão no peito do povo e disse: desbarra aí. Por que vocês estão olhando para nós? Não temos nada a ver com isso. Foi o nome de Jesus que deu fé a esse cara para ele crer. Nós não temos nada com isto. E saiu fora. Saiu fora e ficou lá do lado de fora, pregando Jesus Cristo, uma mensagem extraordinária que quase 5.000 pessoas converteram-se naquele dia. Pedro saiu. Paulo estava lá em Derbe pregando e viu um aleijadinho. Olhou para ele e viu que ele tinha fé e disse: levanta e anda. Nem o nome de Jesus Paulo usou. Sabe o que ele levou? Uma belíssima surra. Correram para cima dele dizendo assim: os deuses chegaram entre nós. Ó, Mercúrio e Júpiter estão aqui entre nós. E foi difícil Paulo impedir que eles não sacrificassem um touro para ele. E ele levou umas pedradas. E a Bíblia diz que ele ficou como morto. Por isso que alguns textos dizem que Paulo ressuscitou. Mesmo porque ninguém caminha, depois de um apedrejamento, 30 quilômetros no outro dia, até a cidade de Listra. E ninguém caminha a pé, se não tivesse tido um milagre ali. Mas foi Paulo. Por isso que ele aprendeu, ele teve muitas lições para aprender. E nós também. Quando você acha que você pode, está em perigo. O grande perigo nosso é que nós não sabemos discernir
quando é obra de dom de Deus e quando é talento humano. E aí traz perplexidade. Muito bem. Muitas vezes nós atribuímos as coisas, aos dons do Espírito Santo, as coisas da alma. É muito frequente. Os poderes latentes da alma realizam coisas extraordinárias. Quer um exemplo? Janes e Jambres. Quem são Janes e Jambres? Veja bem. Às vezes a gente cita, mas a congregação não sabe. Quem são esses Janes e Jambres? Os magos do Egito, que resistiram a Moisés. Moisés jogou a vara no chão, e a vara o quê? Virou cobra. E o que foi que eles fizeram? Jogaram a deles, e a deles viraram cobra também. Só que a cobra de Moisés foi lá e comeu as outras duas. Eu já fiz um estudo aqui no passado, que isso aqui, Cristo na cruz estava do lado de duas cobras, mas tinha mais cobra no meio, porque ele foi levantado como uma serpente no deserto, e ele carregou as cobras para dentro dele. Ele comeu as cobras. Quem são essas cobras? Glênio é uma. Filho do diabo, filho da serpente, que foi para a cruz com Cristo. Fagocitou não, comeu mesmo, engoliu. Moisés transformou água em sangue, os magos vieram do mesmo. Moisés fez aparecer rã, os magos também. Por isso que eles ficaram ranzinzas ali depois, implicando, rã para onde? Aí Moisés foi, bateu na areia e fez vir piolho. Mas não é piolho aquilo não. Você vai lá na Bíblia, pega um bom dicionário, pega um bom texto, você vai verificar que é Aedes aegypti. É o bendito mosquito que está botando o... Não, que era chikungunya, e o malária e febre amarela e o bendito dengue. Tem, tá? O chikungunya que está chegando no Brasil, porque tá vindo bendita chikungunya mandada para nós sermos felizes, né? Afinal de contas, nós também temos direito. É aquele mosquitinho lá de Moisés. Pode ir lá no texto. Garanto para você que se você pegar um texto bom, você vai verificar. Que não, hein? Mosquito, né? Olha, ele está numa bíbliazinha ali, mosquito. Tem um que bota assim, Aedes aegypti. Agora eles estão fazendo um especial aí para fazer cruzamento. Vamos ver o que vai dar. Na ordem cósmica das coisas. Meus irmãos, uma vez que a fé cristã vem de Deus, se desenvolve por Deus e vai para Deus, então não há espaço para o humanismo. Paulo acreditava que a ação do ser humano já regenerado dependia da ação de Deus nele. Vamos ler o que Filipenses 2, 12 e 13, na versão fácil de ler, diz: pois Deus é quem trabalha em vocês para que desejem e realizem as coisas que lhe agradam. A outra versão é porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O humanismo teve o seu princípio no Jardim do Éden, tendo a serpente como o treinador de um principado que propõe tornar o ser humano como Deus. O que move a alma do pecador
é a sua distinção, importância, glória, grandeza e todas as formas que, no íntimo, tentam nos elevar à condição de autossuficientes e meritocratas. Você fica magoado? Às vezes sim. O que ele faz ficar magoado? Circunstâncias, pessoas. O que mais? Esposa. É pessoa, né? Afinal de contas, esposa é pessoa. O que mais? O que mais que faz você ficar magoado? O que ele faz ficar magoado? Crítica. O que ele faz ficar magoado? Ingratidão. O que ele faz ficar magoado? Não faça a minha vontade. O que me faz ficar magoado? Ofensas. Sabe o que faz ficar magoado? Eu sou magoável. Sabe por que eu sou magoável? Porque eu sou cheio de justiça própria. Cheio de justiça própria. Cheio de direitos. Cheio de... Quando minha mulher me faz uma crítica, eu fico bravo. Por quê? Porque eu sou cheio de direitos. Não toque em mim. Como é que vai se tratar isso aqui? O cristianismo tem a ver com o esvaziamento de Deus até chegar ao Calvário. A história do cristianismo é a descrição do quebrantamento produzido pela cruz e nunca a exaltação de um ser humano. Foi por isso que J. Foreman Miller disse: crucificado é o único adjetivo definido pelo qual se descreve a vida cristã. Como se define a vida cristã? O adjetivo é crucificado. Crucificado, crucificado. O que é crucificado? O que um crucificado tem direito? E os falsos mestres sempre prometem uma vida de paz e prosperidade aqui e agora. Eles põem a isca da vida próspera e atraem o povo interesseiro e imediatista que quer viver neste mundo como se fosse o jardim do Éden antes da queda. Vocês não vão ter problemas. Vocês não vão ter problemas. O irmão chegou para mim, Pastor Glênio, Pastor Glênio, eu tenho orado tanto pelo senhor. Muito obrigado, meu irmão. Eu preciso mesmo de... Pastor Glênio, o senhor está com câncer. Eu digo, estou com câncer, sim. Pastor Glênio. Eu digo, e daí? Mas um servo de Deus não pode ter câncer. Eu digo, opa, onde é que você já viu isso na vida? Você foi vacinado contra quê? O Senhor Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças, mas Ele carregou as nossas feridas. E esse câncer não é maldição, isso é bênção. Isso é uma grande bênção que Deus me deu. Continue orando por mim, porque eu preciso. E eu preciso depender de Jesus Cristo. E vamos parar com besteira. E parar com besteira de chamar atenção para si. Tem gente que, quando você encontra com ela, ela começa a dizer, que as coisas estão difíceis. Como se fosse fácil para alguém. Porque nós estamos passando... Mas espera aí, o que você tem para fazer?
tornado que apareceu lá no Xanxerê, eu vi os comentários, todos os comentários, eu vi um comentário de uma mulherzinha. Ela disse, não sobrou nada, mas graças a Deus o Senhor nos mantém confiante nele. Opa! Não sobrou nada, mas graças a Deus o Senhor nos mantém confiante nele. Que é isso, gente? Que espécie é essa? Essa é a espécie que confia no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja fruto na videira. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a videira não tenha... Não tem mantimento, não tem vaca, não tem ovelha na malhada, não deu um pé de trigo. Todavia eu exaltarei e louvarei o Senhor da minha salvação, porque os meus pés são como da corça. E andarei, vai lá meu amor, e andarei altaneiramente. O que é isso? O que é isso? Depois vocês vão ler o livro de Abacuque, pelo menos. Abacuque, no primeiro capítulo, nós vamos estudar com os homens o livro de Abacuque. É o desastre. Onde é que o Senhor está, Deus? Eu vou usar a versão de Castro Álvares. Em que estrelas, em que mundo tu te escondes embuçado nesse céu? Há 2000 anos que eu te mando um grito, e desde então, em balde corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? O Senhor ficou surdo? É isso que Abacuque faz. Não. Quem foi que disse que sofrimento é maldição? Sofrimento muitas vezes é a escola de Deus para nos levar a quebrantamento para depender. Bendito o sofrimento de Jó. Graças a Deus pelo sofrimento de Jó. Foi no final da escola do sofrimento que ele disse, eu só te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Os falsos profetas, os falsos mestres prometem uma vida de paz e prosperidade aqui e agora. Porém, no cristianismo de Cristo, a paz de Deus é a real prosperidade da alma, e a real prosperidade da alma encontram-se nos corações dos filhos, após serem justificados pela morte e ressurreição com Cristo, embora frequentemente isso acabe provocando uma perseguição do mundo contra estes pacíficos justificados, detentores da paz de Cristo. Como propõe Leonel Fletcher, o cristianismo é o caminho da cruz. Teu sangue e suor possivelmente irão misturar-se aos de Cristo antes que a tua vida termine. A paz de Cristo não quer dizer a paz com o mundo a qualquer preço. Nenhum redimido pode aviltar o preço da redenção negociando a sua alma com os prazeres transitórios do pecado. Eu assisti a semana passada à morte de 17 cristãos pela internet e me postei a olhar os olhares deles, com aquela turma do ISIS, com suas armas sobre a cabeça deles. Eles olhavam de joelhos para a câmera com uns olhos de profunda tranquilidade. Eu digo, isso aí só pode ter quem tem certeza, quem tem convicção. Nós estamos no período da grande fera. Hoje à noite nós vamos tratar esse assunto, da fera, da besta fera, a fera mais feroz da visão do capítulo 7 de Daniel. Nós estamos em plena vigência desta fera. E os horrores que ainda vão acontecer na história da igreja são tremendos. Mas eu sei em quem tenho crido.
e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Neemias não teve dúvida. A profecia era falsa, de fato. Semaías, em nome dos cuidados pessoais, queria defender a pele de alguém transgredindo os mandamentos de Deus. Mas a temperatura adequada da fé é a mesma das fornalhas ardentes. Quanto mais fogo ardente, mais a fé depende de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados com a fornalha 7 vezes mais quente. Porém, aquela fornalha não foi suficientemente quente para neutralizar a fé. A fé era mais quente, ao ponto de neutralizar as labaredas, porque ele dependia do Todo-Poderoso. A fé cristã não é pesada. Ninguém precisa ser um estivador. Não há concurso de Mr. Mundo no histórico da Igreja de Cristo. Todavia, não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Jesus foi muito claro quando ele disse em João 16:33, a parte B, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se o seu cristianismo for confortável, está comprometido, disse J. Blanchard. É confortável? Está comprometido. As lutas, tribulações e sofrimentos são parte da experiência autêntica daquele que anda com o Senhor. Como ensinava A.W. Tozer, homem de Deus precioso esse Tozer. A Bíblia tem muitas coisas a dizer sobre o sofrimento e grande parte delas é animadora. Com isso, não quero dizer que a fé seja uma questão louca de sadomasoquismo, mas de saber que o cristianismo não é light. Eu não estou pedindo sofrimento, mas se ele vier, nós vamos abraçar. Eu fico mais perto que é para poder você falar e escutar. Uma coisa muito perigosa, eu acho pior no humanismo do que a própria teologia da prosperidade, que os pregadores usam para botar canga na pessoa, é a doutrina da perda da salvação. Misericórdia. Porque eles pregam dessa maneira para que eles fiquem presos aos pregadores de uma maneira quase que de escravidão. E é o que se mais tem hoje nas igrejas. Quando você põe regras e mandamentos para os outros cumprirem, você põe cabresto. E se ele sair, você perde a sua salvação. Como é que perde uma coisa que foi Deus que deu? Em Cristo Jesus, que é eterna. Ele disse, as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna. Quem tem vida eterna perde quando? Se é eterna. Ele disse, ninguém arrebata da minha mão. E da mão do meu Pai, também não. Como é que você pode perder uma coisa que foi Deus que te deu, é eterna e está seguro por Deus? Eu tenho que ficar perto por causa da... Não só os mormons, os evangélicos estão fazendo a mesma coisa hoje, rapaz. Você é membro da igreja deles, se você sair, eles dizem para você que se você sair da igreja deles, você vai para o inferno. É. Você está condenado ao inferno. A salvação está na igreja, não em Cristo. Isso é uma velha doutrina do romanismo do século V. A salvação está na igreja e não em Cristo. Jesus, no mínimo, foi honesto ao afirmar: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. João 15, parte B do versículo 20. Essa teologia que propõe sucesso em tudo aqui, no mundo, show pirotécnico, ausência de sofrimento, competição para ver quem é o melhor no pódio, contraria a pregação do Evangelho. O cristianismo
é a manifestação da cruz. Concorda ou não? Ok? O meu sogro e eu estávamos no centro do Rio de Janeiro, tínhamos ido ao MEC, ao Ministério da Educação, para resolver problemas de escola. Terminando de fazer o trabalho lá, nós saímos pela Avenida Rio Branco, e encontramos um pastor, que foi amigo, colega do meu sogro, e esse pastor estava arrastando os pés. Ele não era tão velho. Ele era um homem mais novo do que eu hoje. Mas ele estava arrastando os pés. E o meu sogro abraçou e conversou com ele, e disse: "E como vai o senhor, pastor?" E ele disse: "Jader." Meu sogro chamava Jader. 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 O R do pastor daquele tempo era... Você vê o que fizeram comigo, o que a denominação fez comigo. Chuparam-me. Chuparam-me. Chuparam-me como uma laranja. E jogaram bagaço no lixo. Logo em frente, pegamos um táxi, e o meu sogro vira-se para mim e diz: "Meu filho, veja o que a religião faz. Ela põe o sujeito no mérito, e quando tira o mérito dele, ele fica sugado. Mas essa não é a proposta de Jesus." Se você tem esse discurso, meu irmãozinho, você é fidudido. Ele é que gosta de chamar a atenção. Se você é filho do Deus Altíssimo, ainda que, todavia, eu exaltarei no Deus da minha salvação. Babel é a escada mais eminente do humanismo para tornar um nome célebre. Por isso, todo cristão precisa da cruz, no dia a dia, a fim de esvaziar-se da pretensão de se projetar no cenário. Assim, o lugar mais seguro para se viver é no porão escuro, fora da plateia, e longe de ser um espetáculo de talentos, mas como uma testemunha da fé. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.